Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade na Vale 5, dia 28/12 de 2012. É o resumo das técnicas e dos segredos da metodologia Trend Follower Expert. Acesse www.traderprofissional.com.br. Se você quer receber uma videoaula de 15 minutos todos os dias no seu e-mail com o resumo dos segredos e das técnicas e a eficácia do nosso método antes de comprar os DVDs, você se cadastra aqui por este link, é totalmente grátis. E você pode se cadastrar aqui nas redes sociais, Facebook, Twitter e YouTube, que nós mandamos por lá também. Então, pessoal, a gente tem aí o gráfico de 5 minutos na Vale, abriu acima da média 8,9, que indica a tendência do mercado. É um indicador científico e realmente é o melhor indicador de tendência que existe na análise técnica. E nós comprovamos isso no curso Trader Profissional Avançado. O preço abriu acima da média 8,9, a tendência foi de alta. Então o preço tendia a fazer grandes movimentos de alta. Então a gente fez uma operação comprada. Começamos no 1 minuto com uma operação comprada, onde no 1 minuto nós operamos, porque no 1 minuto nós temos um menor risco no 1 minuto. Então a média 8,9 dos 5 minutos é a 377 no gráfico de 1 minuto. Certo? Então nós usamos a 377 no 1 minuto aqui. E os pontos de entrada operacional é na 8,9 e na 377 no gráfico de 1 minuto. Aqui nesse spinning top a gente teve, nesse candle spinning top, nós tivemos uma entrada operacional, porque numa tendência de alta o preço encontra suporte nas médias móveis. Então 1 centavo acima da máxima a gente entrou nesse candle, 1 centavo abaixo da mínima a gente colocou nosso stop loss. A alavancagem inteligente, o manejo de risco inteligente, nos permitiu alavancar até 4.000 ações, sendo que nosso capital é 2.500 ações. Ou seja, a alavancagem inteligente significa que eu alavanquei o potencial de lucro, mas sem aumentar o risco referente ao manejo de risco, que é 0,3%. Ou seja, mesmo alavancado, eu vou perder 0,3% de qualquer jeito. E a alavancagem inteligente, assim como o manejo de risco, é feito em segundos e executado a ordem e preenchido as boletas em segundo através da técnica de manejo de risco veloz, que tem contingências de boletas e muitos segredos envolvendo, que permite você fazer o cálculo exato disso aqui sem usar planilha, porque no day trade não dá tempo de usar planilha. Certo? Então foi feito manejo de risco veloz. Eu consegui entrar pelo start de compra em todas as operações. Nessa aqui por pouco que eu não entro, mas deu tempo ainda de entrar. Nessa segunda operação, que foi um break-even. Então aqui a gente perdeu. Na segunda operação, nesse doji, 1 centavo acima da máxima, na média 377 próximo dela e acima dela, deu a entrada. E 1 centavo abaixo da mínima, stop loss. A gente entrou então na média 377 e fizemos a compra, certo? E tivemos aí entradas 40,69, certo? E o stop loss foi aí por volta de 40,66. Então olha só o que aconteceu, pessoal. A gente teve a entrada operacional, o preço fez um movimento de alta. Sabemos que pela regra de Fibonacci, todo movimento de alta ou de baixa, toda onda no mercado, ela vai voltar contra a direção dela, 61,8% segundo a retração de Fibonacci. Então, como a retração de Fibonacci está acima da minha entrada operacional, eu zerei o risco da operação, entre aspas, porque eu paguei as taxas e emolumentos e eu estava bem alavancado aqui, então eu perdi ainda 0,13% nessa operação. Mas eu coloquei o valor do meu stop, que estava aqui embaixo, certo? Estava aqui embaixo, eu passei para o valor de entrada operacional, ou seja, zerei o risco bruto, mas tive que pagar taxas e emolumentos e ainda perdi um pouquinho. Por isso que no mercado à vista é complicado, por causa das taxas que são altas. No mercado futuro as taxas são menores, por isso que eu vou migrar para o mercado futuro, exatamente para economizar a tributação. Então a gente ficou zerado nessa operação, até colocar aqui de azul, né? Que quer dizer o break-even, a gente ficou zerado na operação, mas eu perdi 0,3%, ou seja, eu perdi 0,3%, não perdi 0,3%, mas 0,13%, então eu ainda perdi. Então eu não zerei essa tentativa porque eu perdi muito dinheiro. Então eu vou considerar essa tentativa como válida e como estopada. Menor o risco, menor o stop que eu tomei, o prejuízo, mas eu fui estopado. A terceira operação foi 0,3% de risco, né? Foi vendida porque preço abaixo da média 377, que é igual a 8,9 dos 5 minutos, olha lá. Preço abaixo da 8,9 dos 5 minutos, tendência de alta, fez um grande movimento de queda.
certo? Só que ele fez depois. Primeiro nos deu um stop, deu uma violinada e depois caiu, certo? Só que no 1 minuto a gente entrou. Foi feito aqui, a gente tem aqui uma estrela cadente abaixo da média 377, 1 centavo acima, abaixo da mínima a gente entra e 1 centavo acima da máxima a gente colocou o nosso start de compra, que é a limitação de prejuízo da operação vendida, né? Então 40.60 entrada, 40.66 o start de compra, sendo que a alavancagem inteligente nos permitiu alavancar até 3.500 ações, certo? Mas o meu risco continua 0,3%. E foi o que aconteceu, a gente tomou o stop. Ah, Leandro, você zerou o risco em uma operação. Como são 3 tentativas por dia, segundo o seu manejo de risco, que inclusive envolve frequência operacional, comprovadamente que vai afetar o manejo de risco. Coisa que a grande maioria das outras escolas desconsideram, mas eu comprovo isso nos meus vídeos. E no próprio DVD você vai aprender os segredos de qual frequência operacional usar para swing trade, para position trade, que certamente fará você lucrar no longo prazo, certo? Que é diferente operar swing trade position do que operar day trade. A metodologia é diferente, o manejo de risco também. Então aqui, por exemplo, logo então a gente teve essa operação estopada, essa daqui também e essa aqui com break-even, mas como estávamos alavancados, pagamos 0,13% de corretagem, de taxa de emolumentos. Então ficou aí 0,73% de prejuízo, mais ou menos, certo? ,74% de prejuízo. Então o que acontece? Se eu fizesse mais uma tentativa, eu já ia para 1% de prejuízo. E por dia eu só aceito perder 0,90, que é correspondente a 3 tentativas com stops completos, né? Perdendo 0,3%. Então eu não operei mais, certo? Daí depois ainda deu vários stops, ó, deu uma violinada aqui, certo? Depois deu outra operação gigante que teria que entrar com menos capital, não seria suficiente para recuperar os prejuízos anteriores. Depois, mesmo tendo um pouquinho de lucro, eu teria perdido aqui, teria perdido tudo que eu ganhei e continuado no prejuízo, certo? Aqui deu outro sinal de compra, perdi de novo. Então aquele negócio, pessoal, vai ter dias, cara. A maioria dos dias, se nas 3 primeiras operações não der certo, e estatisticamente, não necessariamente nas 3 tentativas, mas estatisticamente operar o dia inteiro não vai fazer você ganhar mais dinheiro. Entendeu? No day trade é diferente. Por isso que eu faço só 3 tentativas. A frequência para essa metodologia de operações no day trade é 3 só. Tá? Exatamente porque foi comprovado durante muitos anos de experiência que não adianta ficar o dia inteiro operando. Ou você vai devolver seus lucros, ou você vai aumentar seus prejuízos. Mas vai ter dias que vai funcionar. Mas esses dias que funcionam são bem menores do que os dias que não funcionam. Ou seja, você está suscetível a perder mais vezes. Por isso que, mesmo perdendo um pouquinho, se você tem uma frequência alta de operações, você pode quebrar um day trade e rápido ainda. Bom, pessoal, então a gente terminou esse mês com 0,88% de lucro. Certo? O lucro do ano... Deixa eu só arrumar aqui que eu tinha colocado errado. 0,88% ao ano. Então, pessoal, de janeiro até junho eu não tenho vídeos no YouTube com todas as minhas operações. A partir de julho eu tenho todos os vídeos no YouTube, certo? Então, olha só. Em janeiro, veja só, né, o que acontece com o day trader. Eu tive só um mês negativo, mas eu tive 3 meses ruins, que foi o mês de outubro, novembro, dezembro. Né? O de junho também foi um mês ruim, eu terminei só com 0,56% positivo, certo? Então, primeiro mês, 2,45% de lucro. Segundo mês, 3,55%. Março, terminei negativo, foi o único mês negativo, certo? 1,22%. Em abril, 4,56%. Maio, 5,30% de lucro. Junho, 0,56%. Isso aqui foi um mês ruim, eu vou considerar, eu vou colocar como amarelo porque foi um mês ruim, né? E em julho, 7,73%. Agosto, 8,70%. Agosto foi uma porrada de lucro mesmo que eu ganhei muito dinheiro nesse mês de agosto. Acertamos muitas operações, alavancado, foi fantástico, né? E tem todos os vídeos no YouTube da metodologia sendo aplicada. Setembro 6,30%, outubro 0,96%, novembro 1,52%, foi um mês mais ou menos, certo?
Em outubro, novembro e dezembro foram meses ruins, assim, de lucratividade pequena. Mas no final das contas foi 41,29% de lucro líquido, tá? Por que, pessoal, a gente consegue ganhar melhor no longo prazo? Porque é impossível todos os meses você conseguir que uma metodologia ganhe 10, 15%, igual esse mês de agosto. A metodologia 24 Hour Expert vai ganhar sempre 8,7%, 10, 15% por mês? Não vai, cara. É impossível, não tem metodologia que ganha assim de forma consistente. Tá certo? Não tem como. Então vai ter meses que inevitavelmente você vai ficar com mixaria. Você tem que continuar. Então tem muitos alunos que começam a usar a minha metodologia e começam a ganhar 1%, 1,5%, e ele não continua operando e muda a metodologia. O que acontece? Ele esqueceu que bolsa é longo prazo também. Então, quando eu ganhei esses 8,70%, eu não torrei meu dinheiro no shopping com a mulherada. Porque eu sei que vai ter meses que certamente eu posso ter pequenos lucros, certo? Então eu tenho que guardar dinheiro. Eu já vi muito trader quebrar porque ele pega os lucros absurdos que ele tem em um certo mês e sai gastando. Não, você tem que economizar, viver com humildade. No final do ano você vê seu lucro. Ah, ganhei tantos por cento. Vou pegar uma bolada aqui e colocar para eu gastar. E continua o ano seguinte. 41,29%, pessoal. É realmente muito dinheiro. Tá? Realmente uma grana preta mesmo. Muito boa a lucratividade esse ano no day trade. Então, a vida de um trader profissional é essa. E eu ainda tive o privilégio de perder só um mês, tá? Eu tive o privilégio de perder só um mês só, entendeu? Então, vida de trader é essa. A gente rala aí em muitos meses, mas se a gente continua com disciplina, seguindo e acreditando e confiando, vai ter os períodos que a gente vai ganhar fortunas, que foi o mês de agosto aqui, 8,7%, setembro, julho, foram meses poderosos. A gente ganhou muito dinheiro aqui. E depois foi somando os outros meses e a gente acabou aí bem positivo. Então a vida de um day trader é isso. O que o Instituto Trader Profissional está disposto a oferecer para você é isso. Então, pessoal, o que é necessário fazer para viver de day trade é realmente ter uma grana boa, certo? E também ter paciência e persistir. E pensar no longo prazo, ou seja, usa um dinheiro, estabelece, ó, eu vou gastar R$1.500 todo mês, R$2.000 no máximo. Se eu ganhar 10 mil, não interessa. Eu não sei como que vai ser o mês seguinte, como que vai ser daqui a 6 meses. Eu vou continuar operando com disciplina, só que eu vou gastar. Eu só vou decidir gastar mais dinheiro no final do ano, quando eu tiver meu lucro total. Daí você pode pegar uma bolada, caso você tenha ganhado, e gastar. Mas antes disso, não pense em gastar o dinheiro seu quando você tem lucros como esse. Porque esse dinheiro aqui pode suprir perdas nos meses seguintes, que serão pequenas com a nossa metodologia, mas pode ser. Bom, pessoal, aqui no mini índice, tá? A gente também operou o mini índice. A gente começou a fazer operações no mini índice desde 21 de dezembro, pouco tempo. A gente terminou, então, esse último mês de dezembro com 0,84% no mini índice, com um capital de R$12.500. Muito pouco capital, certo? Porém, eu preciso fazer um teste, porque eu estou começando a entrar no mercado futuro e realmente estou estudando muito para fazer o curso de mercado futuro, porém preciso e vou comprovar que a metodologia funciona com o melhor manejo de risco, com a melhor estratégia operacional antes de fazer o DVD, porque eu só vendo DVDs que realmente funcionam, com metodologias que realmente foram testadas na prática e funcionam. Então, no mini índice hoje a gente teve aí essas 5 operações aqui e a total de 3 tentativas, onde foram zerado o risco em 2 operações. Então a gente fez 5 operações no total, deu 3 tentativas e a gente não terminou no lucro, então a gente parou de operar e terminamos com a soma desde o dia 21 até o dia 28, 0,84% de lucro, certo? Sempre no esquema de fazer 3 tentativas por dia no início do pregão, só dessa forma, com esta frequência que a gente opera, certo? Então, pessoal, a partir de janeiro, né, eu já transferi todo o meu dinheiro que estava na minha corretora, porque eu não posso mostrar a nota de corretagem, por exemplo, sobre minhas operações na Vale, porque o dinheiro que eu opero com a Vale, que é R$100 mil, existem outros capitais que eu também opero com outros ativos e faço a mesma coisa.
de day trade. Só que eu não posso revelar porque é uma questão pessoal. Não é legal ficar revelando quanto de capital eu tenho, certo? Então se eu mostrar minha nota de corretagem, vai aparecer todo o meu capital. Então o que eu fiz? Eu também decidi entrar no mercado futuro exatamente por isso. Porque eu peguei todo o meu dinheiro e migrei para outra corretora. Então estou operando por outra corretora, day trade. E na corretora, que no caso é a Rico, que eu vou operar o mercado futuro. Por enquanto, só vou deixar R$12.500 lá para operar mini índice, que eu estou testando. Então, eu vou começar a mostrar a nota de corretagem, certo? De uma forma que não vai aparecer meu número de cliente, não vai aparecer não vai aparecer meu número de cliente, não vai aparecer CPF, esses dados confidenciais, porque as pessoas podem acessar minha conta com esses dados ligando para a corretora. E podem estar mandando ordens falsas para me prejudicar. Então é questão de segurança da informação. Então eu vou abrir a nota de corretagem sempre, todos os dias nas operações, para mostrar para vocês que realmente está sendo feito um teste real. E daqui a 6 meses, certamente eu acredito que eu posso estar comprovando que a metodologia funciona. E daí eu vou estar aumentando o meu capital para R$100.000 no mercado futuro e vou migrar totalmente meu capital para o mercado futuro, porque a corretagem no mercado futuro e as taxas de evoluimento são muito pequenas, né? Então, para operar mini dólar, para operar o índice futuro, assim como o mini índice, realmente é ideal. Eu vou para o índice futuro, vou pegar todo o meu capital e ir para o índice futuro e operar mini índice também. Daí, em uma corretora que a Rico vai ficar R$100.000 para o mini índice, para mostrar só a nota de corretagem com o volume financeiro só de 100 mil, que eu não quero revelar meu capital total, e o outro capital vai para o índice futuro tal, na parte de day trade. No position, eu vou ter que ficar no mercado à vista. Então o mercado à vista para mim hoje em dia, tá, por questão de tributação, é realmente válido você operar só position. Day trade só compensa operar no mercado futuro. Você sabe por quê? Porque no mercado futuro, você, por exemplo, para operar mini índice, você coloca uma margem, por exemplo, de R$3.000 na corretora para operar com um contrato de R$12.000. Então, se você quer operar com R$100.000, você precisa de uma margem lá de cerca de R$25.000, mais ou menos, até menos, porque na Rico tem uns esquemas que você consegue operar com margem muito pequena. Então, o que acontece? No day trade você tem R$100.000, certo? Então eu tenho aqui no day trade R$100.000. Os meus R$100.000 ele tem que estar disponível para eu executar a ordem de compra e para eu sair da operação. Então eu não posso simplesmente deixar uma margem que representa esses R$100.000 como no mercado futuro tem. Então, por exemplo, se eu tenho um capital de R$120.000, eu coloco uma margem de 20 mil e pego R$100.000 e coloco no CDB no meu banco, ou coloco na poupança, eu vou ganhar 0,6% todo mês garantido sobre R$100.000. 0,6% garantido sobre R$100.000. Mas eu tenho 20 mil de margem para operar day trade no mercado futuro. Vou fazer um manejo de risco de 0,3% sobre R$120.000. Mas eu tenho só uma margem na corretora de 20 mil lá, mais ou menos, até menos, porque na Rico vai ser possível fazer menos. Consequentemente, todos os meses é garantido que eu vou ganhar 0,6%, porque eu tenho dinheiro na caderneta de poupança. Então, se eu tenho perdas no mercado futuro no day trade, vai ser o valor dessa perda e vai ser somado um lucro de 0,6% sobre isso. Então vai ser a perda e eu vou retirar dessa perda 0,6%, porque eu tenho uma lucratividade de um capital que não precisa estar na corretora, mas apenas uma margem, e esse capital está rendendo num investimento de segurança, que é a poupança, por exemplo, ou uma renda fixa que vai dar até mais do que 0,6%. Quando eu ganhar, por exemplo, 3% de lucro no mercado futuro, a minha margem, que representou esses R$120.000, vai me dar um lucro de 3%, por exemplo. Mas eu tenho capital que não está na corretora, porque eu só preciso da margem, mas esse capital todo está lá na poupança ou numa renda fixa, vai me dar 0,6% de lucro. Então, isso não é operar alavancado. Muitas pessoas falam assim, opera no mercado futuro, você usa uma margem de alavancado, uma margem para você operar com R$100.000, por exemplo, ou R$120.000, e por exemplo, você coloca R$20.000 de margem, mas os R$100.000
você coloca em investimento. Isso é perigoso, porque daí você já está alavancado, porque você tem um investimento de risco. Se você perder esse investimento de risco, por exemplo, você colocou em ações, investiu em ações esses 100 mil reais e deixou 20 mil de margem para operar no mercado futuro day trade, quando você perder no day trade e perder também no seu investimento, você está perdendo alavancado. Sua perda pode ser catastrófica. Então isso não é inteligente. É inteligente se, por exemplo, desse para fazer com ações, ó, eu tenho 100 mil reais, mas vou deixar uma margem de 30 mil, vou pegar 70 mil e colocar no CDB. Eu ia ter lucro de, sei lá, uns 300 reais lá, mais ou menos no CDB ou na poupança, certo? E o lucro que eu ia ter em cima desses 100 mil reais no total para Vale, como eu tenho só uma margem na corretora que representa esses 100 mil reais, dá plenamente para eu conseguir manter meu dinheiro em um investimento de segurança. Por isso que eu vou para o CDB, porque eu vou poder simplesmente operar com uma margem, mas eu vou ter o restante do capital que representa todos os contratos, que tem o manejo de risco sendo feito referente ao valor total dos contratos que eu vou estar operando no day trade. No caso vai ser um volume financeiro de 120 mil, 100 mil. E a maioria do capital vai estar em um investimento de segurança. E uma margem só estará representando na corretora. Ou seja, eu posso movimentar no mercado futuro 120 mil, 100 mil, tendo apenas na corretora 10 mil, 12 mil reais. Certo? Então é muito poderoso isso. Porque eu não vou pegar o restante do meu capital de 120 mil, por exemplo. Tenho 12 mil na corretora ou 20 mil de margem. E tenho 100 mil que pode ficar na minha mão. Eu não vou investir em nada. Eu não vou investir em investimento de risco. Eu coloco em um investimento de segurança. Para não perder alavancado. Por isso que eu vi realmente uma grande oportunidade no mercado futuro. Mas daí eu vou ter que ver se com 100 mil reais a liquidez aceita o meu manejo de risco para operar com 100 mil reais no mini índice. No índice futuro eu sei que dá, certo? O índice futuro, inclusive, é mais de 300 mil reais o valor, né? Realmente é muito alto. Então, pessoal, feliz ano novo para todo mundo. Terminei positivo esse mês. Terminamos com lucro sensacional de 41,29%. Em janeiro vamos estar mostrando as notas de corretagem do teste do mini índice e eu vou comprovar, vou quebrar um paradigma do mercado e comprovar todas as minhas operações, mostrando todas as ordens, todas as documentações com algumas restrições. Não posso mostrar o número ID, esses dados, mas eu vou quebrar um paradigma no mercado mostrando todas as notas de corretagem no mini índice. Então isso aí é a prova de que realmente a minha escola é uma escola séria que tem um diferencial em relação às outras. Tá? Feliz ano novo para todos vocês. Um abraço, até mais.